Olá, meus caros alunos do 8º ano, muito bem, estamos aqui para mais um assunto. Esse assunto hoje é diferenciado, né, que eu não pude explicar no quadro, porque os desenhos de gráficos o professor vai usar também aí com vocês a tecnologia, tá, para explicar, tá bom? Mas quem não puder, né, e quem tiver dúvida é só assistir esse vídeo aqui que eu vou explicar direitinho aí esses nossos gráficos, tabelas de gráficos e tipo de gráficos. E o cálculo, né, em si, o professor vai ensinar para vocês como é que a gente faz a interpretação e o cálculo de algumas questões aí, exemplificadas. Bom, vamos seguir. Tabelas. As tabelas são importantes formas de representação de dados estatísticos pelo seu aspecto quantitativo e maior facilidade na investigação pretendida. Podemos utilizar as tabelas para organizar dados, visualizar melhor os resultados obtidos de uma pesquisa, comparar quantidades e elaborar estatísticas. Muito bem. Para que a tabela seja facilmente compreendida, é necessário simplicidade e clareza, que seja autoexplicativa, né? O aluno já olha e já vê as informações e entende. Possuir título identificado, explicar as várias e suas unidades variáveis, incluir rodapé quando necessário e citar a fonte, muito bem, de onde foi tirada aquela pesquisa, para que o aluno possa, né, se ele tiver alguma dúvida, pesquisar de onde foi tirado e ver se o gráfico, né, corresponde, se tem os valores e se tem mais alguma informação que ele pode obter. Bom, olha só a tabelinha aqui, vamos entender ela. A fonte é a Faber-Castell. Muito bem, olha só. O produto, jornais. Tempo de decomposição. Então, nós já vimos que nessa tabela aqui, o que vai expressar são os produtos e o tempo de decomposição, ou seja, o tempo que esse produto leva para se decompor na natureza, não é isso? Olha só. Jornais de 2 a 6 semanas. Papel de 2 a 4 semanas. Cascas de fruta, 3 meses, né, que é muito utilizado aí no adubo. Chiclete, olha só, gente, chiclete que vocês gostam aí, ó, 5 anos. Latas de alumínio, olha só a lata de refrigerante, né, 100 a 500 anos, olha só. Já imaginou na natureza se você joga o lixo, né, se as pessoas jogam lixo no rio, no mar, né, na floresta, olha só o tempo que vai ficar lá na natureza. Plástico, 450 anos. Garrafa de vidro, mais de 1000 anos, olha só, né? E fraldas descartáveis, 500 anos, olha só. Muito bem, então aqui nós temos a tabela simples que você já pode identificar a fonte, o que está expresso e o que ela quer nos dizer. Beleza? Outra tabelinha aí que mostra a espécie, o método de coleta, aspiração, rede manual, isca humana e total, né? Olha só, aqui está mais específico, né? Tá mais complexo de você entender. Mas olha só, distribuição numérica das fêmeas de culex, obtido de vários métodos de coleta no período de fevereiro a novembro de 1986. Então, uma pesquisa científica, né? Muito bem. Depois que vimos tabela, vamos ver os gráficos. Bom, a apresentação gráfica é um complemento importante da apresentação tabular. Ou seja, gente, toda tabela ela pode ser representada num gráfico, né? A principal vantagem de um gráfico sobre a tabela é o fato de que ele permite uma visualização imediata da distribuição dos valores observados, né? Tá mais específico ali, né? Mais clareza. Tipos de gráfico. Primeiro nós temos aí o cartograma. São mapas geográficos em que as frequências das categorias de uma variável são projetadas nas áreas específicas do mapa.
Olha só, os cartogramas são amplamente difundidos e utilizados em geografia, história e demografia, né? Os cartogramas são indicados para representar séries geográficas. Muito bem, olha só. Nós temos aí roubos. Aqui acontece menos roubos, ó, no branco. Olha só. Né? Aqui é o estado de São Paulo. 60 a 90, essas regiões aqui. 90 a 120, os azuis, né? 120 a 150, o rosa. Olha só. E 150 e mais, os vermelhos, são as zonas vermelhas, né? Onde está mais perigoso, né? Tem mais roubos. Isso, gente, em 1998, tá? Hoje é hoje é maior ainda. Outro cartogramazinho aí, ó. Mapa do Brasil. Nós temos aí então, olha só, a fonte é o IBGE, a variável pessoas que frequentavam creche ou escolas, né? E aqui o número delas. Muito bem. Outro gráfico aí, diagrama. São gráficos em que a magnitude das frequências é representada por certa mensuração de uma determinada figura geométrica. São os gráficos mais usados na representação de séries estatísticas e se apresentam através de uma grande variedade de tipos. Gráfico de barra e gráfico de colunas são indicados para apresentar séries categóricas. São indicados para representar séries categóricas, variáveis qualitativas e séries geográficas. Muito bem. Aqui um gráfico de barra, né? Temos a informação: número de alunos por série escolar. Nesse caso, ano, né? Ó, na primeira série, no caso era a alfabetização antigamente. 1 milhão, 2 milhões, 3, 4, 5, 6, 7 milhões. A série de primeiro ano, 6 milhões. Segundo, passou de 5 milhões e pouquinho. Terceira série, 5 milhões. E assim sucessivamente. Vocês podem ver que aqui nós temos os milhões, né? E aqui as séries. Ou seja, é um gráfico que ele expressa duas variáveis aqui, né? E o número de alunos por série escolar. A série está aqui e aqui está o número de alunos. Muito bem. Outro gráfico de barras aí. Como você conecta seu computador à rede elétrica? É uma pergunta, uma pesquisa. Direto na tomada. Olha só. 0 a 75. Fonte. Zumo no Breaks em maio de 2009. Filtro de linha, né? Que é aquela extensão. Estabilizador de voltagem, que é o estabilizador, né? Que não deixa queimar o computador se tiver um curto-circuito, uma falta de energia, né, brusca. E o no break, né? Que é muito utilizado também nas empresas aí. Que é aquela extensão que tem um fusívelzinho, uma fonte e várias tomadas para ligar vários computadores aí. Vocês podem perceber isso em telecentros, cybers, etc. Tá bom? Gráfico de colunas. Vamos fechar aí então. Colunas, né, o mais usado. Tá aqui, olha só. As coluninhas aqui subindo, né? Aqui nós temos o modo de estudo para a prova de geografia. Lendo e selecionando o texto, 20. Lendo em voz alta o conteúdo, olha só, 15. Não estudo nunca, olha só. Sublinhando o texto, fazendo o resumo do assunto, é o menos usado, né? Porque o pessoal gosta mais de usar o quê? Lendo silenciosamente o texto, né? Você estudando ali sozinho. Bom, então meus caros alunos do 8º ano,
esse foi os nossos tipos de gráfico. O professor vai abranger mais aí com vocês, o professor de turma, e aí vocês vão entender o assunto, tá bom? Bons estudos a todos. Qualquer dúvida é só colocar no comentário aí ou então procurar o seu professor de turma, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.